Olá, terceiro ano. A gente vai gravar agora a terceira aula de filosofia do, referente ao assunto do terceiro módulo da apostila de filosofia de vocês, tá? Eu planejei essa aula da seguinte maneira: vamos dividir em três partes, né? Vou dividi-la em três partes. A primeira parte é a conceituação. Eu vou explicar para vocês um conceito criado por Karl Marx que é chamado de mais-valia, para vocês poderem entender melhor o restante dos assuntos, tá? Porque nós vamos ver a escola de Frankfurt com, assim, vários filósofos, vários pensadores baseados na teoria marxista, pensando sobre a cultura e a sociedade da época, tá? Primeira coisa, eu vou definir mais-valia, depois eu vou contextualizar historicamente a criação da escola de Frankfurt e depois a gente vai juntar as teorias de alguns pensadores da escola de Frankfurt, tá bom? A gente vai destrinchar o conteúdo do módulo 3 da apostila de vocês. Muito bem. Iniciando então a conceituação do termo mais-valia. Não tem na apostila, mas é importante que vocês entendam. Pessoal, a mais-valia é definida pelo seguinte: o trabalhador, o operário, trabalha X horas e dentro dessas X horas, X sobre 2 ou X sobre 3 vezes 2, né, 2/3 da jornada dele, são pagas no salário. O restante das horas que ele trabalha, que gera um capital também, que gera produto a ser vendido, é o lucro do patrão. Esse é o conceito básico de mais-valia, certo? Muito bem. Na teoria marxista, baseada na mais-valia e na dialética materialista, veja só, a dialética significa a oposição de tese, antítese, para criar uma síntese. Isso é a dialética, né? É o diálogo da gente. Um fala uma coisa, o outro fala outra, e a discussão sobre o mesmo ponto com ideias diferentes vai gerar uma terceira ideia, que é o consenso, né? A dialética nada mais é do que a geração do consenso, a geração de um resultado através de oposição de ideias. Muito bem, gente. O Karl Marx, na teoria marxista, ele defendia o seguinte, que historicamente a sociedade se explicaria, a dialética social, né, a oposição de ideias na sociedade se explicaria da seguinte forma: os trabalhadores se opondo aos empregadores, certo? Essa seria a dialética materialista, né, a dialética histórico-materialista, a teoria de Karl Marx. Por que eu falei de mais-valia? Porque isso seria o grande argumento da classe operária contra o patrão, contra o capitalista, contra o proprietário dos meios de produção. Por quê? O operário, sabendo disso, que uma parte das horas que ele trabalha é para formar o lucro do patrão, ele queria receber por todas as horas, né? E isso seria o argumento dele para discutir com o patrão. Veja só, eu não estou tomando posicionamento nenhum, nem que o patrão está certo e nem que o operário está certo. A gente está analisando a teoria marxista de um modo didático, a gente está analisando a teoria marxista de um modo científico. Muito bem, gente. Então, essa oposição entre o operário e o patrão causaria
a luta de classes, né? A classe operária versus a classe patronal. A classe operária alegando que estava sendo lesada porque estava trabalhando mais do que recebia, que é o conceito de mais-valia que eu expliquei, e o patrão querendo continuar com essa situação porque era conveniente para ele. Vamos usar um termo que é usado na teoria. O Karl Marx definiu isso como exploração do operário. O patrão estaria explorando o operário. Gente, esse termo, nesta aula, ele não tem nem conotação negativa, nem conotação positiva. Seria como eu estivesse criando o argumento do patrão, o argumento do proprietário dos meios de produção. O operário estaria lutando porque ele acredita que ele está sendo lesado, que ele está recebendo menos do que deveria pelas horas que ele trabalha, e o patrão querendo manter essa situação para ter lucro. Então, essa dinâmica foi definida por Karl Marx como exploração do operariado. E esse conflito geraria a tal da luta de classes, que, baseado no modelo da Revolução Russa, como é citado aqui na apostila de vocês, que o proletariado derrubou a monarquia russa, né? O operariado derrubou a monarquia russa na Revolução Bolchevique, porque a monarquia russa dos czares em busca de condições de vida melhores. Muito bem, gente. Nessa luta de classes, o Karl Marx sugeria uma revolução, sugeria uma tomada dos meios de produção pelo proletariado. O proletariado tomaria a fábrica para si. Veja só, passaria a ser o dono dos meios de produção. Os operários passariam a ser os donos do meio de produção. Por quê? O Marx justificava que isso só seria um abreviamento, né? Uma redução no prazo da destruição do capitalismo, porque a tendência do capitalismo era se autodestruir, porque os donos dos meios de produção, o patrão, o dono da empresa, a tendência dele é investir este lucro em aperfeiçoamento tecnológico, ou seja, máquinas, automação industrial. E como não é possível, né, assim, é só a gente pensar, não é possível fazer uma máquina trabalhar mais do que ela recebe, porque ela não precisa receber, o lucro do patrão teria a tendência de diminuir à medida que o patrão fosse substituindo pessoas por máquinas. E aí o capitalismo entraria em colapso. Essa sugestão do Karl Marx de que houvesse uma revolução industrial, ela só seria uma abreviação do destino da destruição do capitalismo. Só que antes de todos os operários ficarem sem trabalho, porque as máquinas fariam o trabalho deles, essa revolução industrial faria com que os operários fossem donos, essa revolução proletariada operária faria com que eles fossem os donos dos meios de produção e que o lucro obtido com a venda dos produtos fabricados por eles fosse dividido igualmente entre os proprietários da empresa, dos meios de produção, que no caso depois da Revolução Proletariada, depois da Revolução Operária, seriam os próprios operários, ok? Então esse conceito de mais-valia é como se fosse o argumento, como se fosse o motivo da briga para os operários, na luta de classe, ok? Então essa foi a primeira parte, e é importante que vocês tenham em mente esse conceito da mais-valia, a mais-valia sendo o argumento
para a discussão entre o patrão e o empregado, o argumento do empregado. O argumento do patrão seria denominado pela teoria marxista a exploração, o lucro capitalista, e o resto foi essa historinha que eu contei, né? Que a Revolução Operária abreviaria o processo de destruição do capitalismo, que era inevitável. Ok, gente, agora a gente vai contextualizar historicamente, né, o surgimento da Escola de Frankfurt, que a gente vai estudar detalhadamente nos próximos módulos. Muito bem, gente. Início do século XX, alguns pensadores, né, alguns filósofos e sociólogos se juntaram na Alemanha para tentar compreender e tentar elaborar teorias a respeito da sociedade do século XX, né? Para explicar os movimentos sociais do início do século XX, né? As lutas de classe, a formação dos centros urbanos, enfim, toda a dinâmica da sociedade no início do século XX. A industrialização, o crescimento do capitalismo. Muito bem. Gente, agora eu vou ler, porque eu não lembro inteiro do nome eu não lembro do nome inteiro dos caras, né? As principais figuras da Escola de Frankfurt eram Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, né, que a gente vai chamar sempre de Adorno, e o Jürgen Habermas. Né, o nome dele se escreve Jurgen, é Junger, mas como provavelmente ele é sueco e tem o trema em cima do U, então é Jürgen Habermas. Gente, esse pessoal, eles tinham fundamentação marxista, daquela primeira parte que eu expliquei para vocês. O cerne da Escola de Frankfurt era marxista, era baseado na luta de classes, na oposição dos interesses entre os operários e os patrões. Só que aí sim vem a contextualização histórica. Esse instituto, essa escola de Frankfurt, surgiu numa época que a Alemanha estava fragilizada por ter perdido a Primeira Guerra. Estava pagando muito dinheiro como indenização para os países que venceram a Primeira Guerra, porque a Alemanha capitulou, né? A Alemanha se entregou e perdeu a Primeira Guerra Mundial. Muito bem, neste movimento, na política, em contrapartida, enquanto isso na sala de justiça, surge o Partido Nazista Alemão, chefiado por ninguém mais, ninguém menos que Adolf Hitler. Com qual intenção? De fazer com que a Alemanha retomasse aquilo que tinha sido perdido na Primeira Guerra e se vingasse daqueles países que estavam oprimindo-a, né? Assim, fazendo com que a Alemanha pagasse indenizações para os vencedores da Primeira Guerra. E, né, aí que vem a grande problemática da Escola de Frankfurt. Por estes pensadores seguirem uma linha marxista para interpretar os movimentos sociais do início do século XX e pelo movimento nazista, né, que surgiu para levantar o moral da Alemanha, que estava lá embaixo, depois da Primeira Guerra Mundial, ser totalmente contra qualquer manifestação comunista, qualquer manifestação considerada por eles
comunista ou socialista, o Instituto de Frankfurt denomina a teoria deles, a análise deles, a ciência que eles produziam, a Escola de Frankfurt denominou a ciência produzida por eles de teoria crítica. Crítica ao sistema capitalista. Então a Escola de Frankfurt teve que mais ou menos camuflar, teve que mais ou menos esconder a sua base totalmente marxista, totalmente baseada na luta de classes, elaborando teorias críticas ao surgimento do capitalismo, afirmando que a tecnologia e a ciência seriam fatores de alienação dos trabalhadores. Mas nós vamos ver mais para frente, nos outros capítulos, né? Neste módulo mesmo já é citado que a Escola de Frankfurt não conseguiu escapar da inteligência nazista e teve que se mudar para Nova York, nos Estados Unidos. Teve um dos pensadores, acho que é Walter Benjamin, que ele sucumbiu ao regime nazista. Né? Ele deve ter sido mandado para um campo de concentração, alguma coisa assim. O resto do pessoal e a escola, a turma de filósofos e economistas da Escola de Frankfurt foi desenvolver teorias em Nova York, nos Estados Unidos. Gente, então, o que é importante lembrar sobre a Escola de Frankfurt? Que foi uma junção, foi uma reunião de pensadores, foi uma reunião de filósofos, economistas e sociólogos que tentou debater as características da sociedade do início do século XX e em relação aos movimentos históricos e econômicos, né? O crescimento do capitalismo, a industrialização, a luta de classes, mas isso eles não podiam admitir, porque era totalmente contra o contexto político da Alemanha, onde a Escola de Frankfurt na Alemanha foi fundada. E é só, a Escola de Frankfurt, no segundo ano eu estou vendo bastante, eu estou explicando bastante para eles a respeito de Adorno, né, de Horkheimer, que a respeito da indústria cultural. Para vocês, eu acho que nós vamos ver um capítulo específico, pelo que eu pude perceber aqui, tem Max Horkheimer no módulo 4 e o módulo 5 é Adorno. Então nós vamos ver um por vez dos pensadores e vamos conversar a respeito das teorias deles. Gente, da Escola de Frankfurt no geral, o contexto histórico da Escola de Frankfurt, associado àquelas ideias que eu expliquei no começo da teoria marxista, mais-valia, exploração, luta de classe, né, e tal, aquelas ideias que eu expliquei na primeira parte da aula, é importante que vocês entendam da junção dessas duas partes que eu expliquei para vocês, o contexto histórico, político e econômico dessa época, início do século XX. Aí daqui para frente, no módulo 4, semana que vem, no módulo 5, eu acredito que 6, 7, 8, eu nem vou olhar agora, a gente vai ver um por um dos filósofos, dos pensadores da Escola de Frankfurt. E vamos conversar a respeito das teorias deles, certo? Mas, a princípio, essa Escola de Frankfurt tinha a intenção de teorizar, de desenvolver teorias a respeito da sociedade do início do século XX, ok? Com os movimentos do capitalismo, da industrialização crescente,
da Revolução Russa de 1921, né, a Revolução Bolchevique, e da luta de classes, né, porque eles se baseavam no modelo marxista de explicação das dinâmicas sociais, né? O Immanuel Kant, que também a gente vai falar provavelmente mais para frente, na filosofia ele ia contra, não é contra, ele não admitia puramente o racionalismo que definia o conhecimento humano como uma página em branco e todo conhecimento lá escrito, todo conhecimento adquirido pelo indivíduo viria do contato dos sentidos com a realidade. E nem nós estamos falando de Immanuel Kant, e nem do intelecto do ser humano, do indivíduo humano, estar todo guardado nas reminiscências racionais dele, né? A teoria do empirismo. O ser humano já teria essas ideias em forma de sementes, aí depois ele testaria essas ideias e comprovaria a veracidade delas ou não. O Immanuel Kant ele faz uma junção dessas duas teorias, o racionalismo e o empirismo. Mas a gente provavelmente vai ver isso mais para frente quando a gente estudar Kant, Immanuel Kant, tá bom? Gente, por enquanto é isso. É meio confuso, porém é importante. Teoria marxista é extremamente importante que vocês saibam, certo? Sem emitir julgamento de valor. Tá certo, tá errado, nada disso. Academicamente é importante que vocês saibam da teoria marxista, desses conceitos da teoria, que é mais-valia, conceito de exploração, conceito de revolução operária, o conceito de luta de classes, a oposição dialética, né, o materialismo histórico dialético. Por que materialismo histórico dialético? Porque o Karl Marx ele explicou, sendo um filósofo também, ele explicou a sociedade pelo lado material, pelo lado do trabalho e da geração de finanças, né? da geração de divisas. E por que histórico? Porque descrevia a época, estava ancorado pelo contexto histórico da época em que aconteceu essa definição, ou seja, processo de industrialização, processo de donos de meios de produção empregando proletariado, que só tinha a força de trabalho para vender. E por que dialético? Porque a dialética, por definição, é a oposição de ideias, tese e antítese induzindo a síntese, certo? Então haveria essa luta de classes para resolver o problema material da sociedade naquele momento histórico. Isso é o materialismo histórico dialético, certo? A teoria de Karl Marx é baseada nisso praticamente. E daí vem os adventos, vem os detalhes da teoria, mas aí a gente provavelmente vai estudar isso num capítulo dedicado só ao Karl Marx, tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e bons estudos.